Bom dia, Anne, bom dia, Amanda, Bianca, Camila, Davi, Matheus Evangelista, Gabriel Couge, Gabriela Junqueira, Giovanni Chiliani, Gustavo Miyamoto, Isabela Carvalho, Isabela Gil, Isadora, Júlia Santos, Marcele, Marquinhos, Mel, Natália, Natan, Rafaela, Thaísa, Vinícius Nunes. Tudo bem? Tudo, e o Bom dia, senhor? professor. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Pessoal, eu vou colocar aqui um videozinho curto só para a gente relembrar a respeito da constante de equilíbrio, tá? Então é jogo rápido aqui. Eu esqueci de ativar o áudio aqui. Vocês me falam aí se o áudio não estiver saindo, tá? Um pouquinho. Incluir áudio e vamos lá. Dá para ver aí a telinha? Sim. Beleza, então... Vamos observar o exemplo da síntese da amônia a partir de seus elementos, que ocorre na fase gasosa. Na expressão da constante de equilíbrio, os produtos aparecem no numerador. A concentração de cada um deles é elevada à potência indicada pelo seu coeficiente estequiométrico. Portanto, temos a concentração da amônia elevada à potência de 2. As concentrações dos reagentes, elevadas às potências adequadas, aparecem no denominador. Assim, possuímos a concentração de nitrogênio elevada à potência de 1 e a concentração de hidrogênio elevada à potência de 3. Agora, a expressão constante de equilíbrio está completa. Para esta reação, a constante de equilíbrio é 3,5 vezes 10 a menos 8 mol elevado a menos 1 litro a temperatura de 25 graus Celsius. Pessoal, vocês perceberam o valor dessa constante de equilíbrio para essa reação aí da amônia? O valor numérico dela? Matheus Cali e Yasmin. 3,8, aliás, 3,5 vezes 10 a menos 8. Essa constante de equilíbrio a 25 graus Celsius indica o que para nós? Sobre essa reação química. Oi, pessoal, alguém arrisca aí? Teve mais produtos do que reagentes? Será? Porque uma constante de equilíbrio da ordem de 10 a menos 8 é um número muito Não, que pequeno, teve né? mais reagentes que produtos. Ao contrário. É, exatamente. Significa que essa reação, na temperatura de 25 graus Celsius, ela tem uma constante de equilíbrio tão baixa, tão pequena, que essa reação praticamente não acontece na temperatura ambiente. Ela não acontece por quê? Porque a constante de equilíbrio é tão pequena que praticamente só vão existir reagentes. Não vai existir produto formado, né? Então vejam a dificuldade de você conseguir sintetizar a amônia partindo dos seus gases, né? Elementares, a gás hidrogênio e gás nitrogênio. É muito complicado. Por isso que os caras lá, quando fizeram lá o processo de produção de amônia, desenvolveram a técnica, né? Eles fizeram aquele sistema de reator catalítico, né? Sobre alta pressão e uma temperatura mais elevada, uma temperatura 10 vezes maior do que essa, para poder fazer com que o equilíbrio se deslocasse e conseguir ter um rendimento melhor, né? E é o que nós fazemos industrialmente, né? Industrialmente, nós pegamos aí reações químicas que, nas condições ambiente, a constante de equilíbrio delas é tão pequena que as reações dificilmente ocorrem, né? Então, nós somos obrigados a fazer o quê? Obrigados a estabelecer condições para deslocar esse equilíbrio químico para favorecer a formação dos produtos. Isso vai ser o nosso assunto aí para o próximo capítulo, né?
Vocês estão vendo a apostila aí, turma? Estão dando para ver aí a apostila? Sim. Então tá aqui a nossa apostilinha, deixa eu descer um pouquinho mais. Eu vou ter aluno entrando na sala até as 9. É possível. Quem que é agora? Giovana Toledo. Voltando lá. A aula de hoje, turma, é para que nós façamos a determinação da constante de equilíbrio, o cálculo, né, da constante de equilíbrio para as reações químicas, né? Já sabemos que a constante de equilíbrio, esse K, pode ser escrito em termos da concentração, Kc, né? Pode ser escrito em termos da pressão parcial também, Kp, quando os reagentes estão na condição de gases, né? Então, vejam, para fazer o cálculo da constante de equilíbrio, existem duas situações. Numa primeira situação, você conhece as concentrações dos reagentes e produtos quando eles atingem o equilíbrio químico. Deixa eu ver aqui, Analice. Numa segunda situação, você não conhece as concentrações das espécies químicas do equilíbrio. Você tem dados experimentais, né? Para que você possa fazer um balanço de massa e aí você calcular qual é a constante de equilíbrio. Então, nessa parte de cálculo da constante, nós sempre vamos trabalhar com uma tabelinha de balanço de massa. É uma tabela que vai informar para você, a partir dos dados experimentais, qual é a quantidade das espécies químicas no início da reação, quanto que vai reagir dessas espécies, dos reagentes, né? Quanto que vai formar dos reagentes e qual vai ser a concentração deles no equilíbrio. Então, vamos para um primeiro exemplo que é colocado aqui na apostilinha, na página 10. Ele fala para nós o seguinte, né? Eu tenho essa reação que envolve aqui a formação lá do nosso... a decomposição do trióxido de enxofre. Então, ele diz aqui, ó, em determinadas condições de temperatura e pressão, encontram-se em equilíbrio 3 mol por litro de SO2, 2 mol por litro de O2 e 2 mol por litro de SO3, segundo a equação, né? Então, está aqui a equação balanceada, 2SO3, formando 2SO2 mais O2, seta dupla porque ela está em equilíbrio, né? Determine o valor da constante de equilíbrio em termos de concentração para essa reação. Então, nessa situação, a coisa está tranquila, porque nós sabemos qual é a concentração de cada espécie química no equilíbrio. Sabemos as concentrações dos reagentes e dos produtos. Então, basta escrever a expressão da constante de equilíbrio e substituir os valores. Então, a constante de equilíbrio para essa reação, em termos de concentração, Kc vai ser a constante em cima elevado a coeficientes estequiométricos. Então, eu tenho concentração do SO2 elevado ao quadrado, porque o coeficiente dele é 2, vezes a concentração do O2 elevado a 1, porque o coeficiente dele é 1, dividido pela concentração dos reagentes. Aqui embaixo, reagentes, né? Eu só tenho um reagente, que é o SO3, e como o coeficiente estequiométrico dele é 2, eu vou elevar aqui ao... Substituo os valores de concentrações na expressão de Kc, concentração do SO2, 3 mol por litro, concentração do O2, 2 mol por litro, concentração do SO3, 2 mol por litro. Fazendo os nossos cálculos, nós chegamos a um Kc de 4,5 para essa reação nessas condições de temperatura e pressão. Tudo bem aqui, pessoal? Tudo bem. Sim. Deixa eu ver quem é o outro atrasildo que está aqui. Isadora. Vamos para um próximo exemplo. E nesse próximo exemplo, nós vamos ver uma situação onde eu não tenho, né, essas informações, ou melhor, tenho as informações
das condições de equilíbrio, e aí fica fácil, né? Porque sabendo quais são as concentrações das espécies químicas do equilíbrio, só escrever a constante de equilíbrio e substituir. Vejam aqui, nesse exemplo, que ele quer o cálculo do valor de constante Kp. Então, a constante de equilíbrio Kp é aquela que envolve gases apenas e envolve as pressões parciais desses gases. Eu tenho aqui a reação gás-hidrogênio com gás e iodo, formando gás iodeto de hidrogênio. Então, H2 mais I2, formando 2HI. Numa certa temperatura, verifica-se que as pressões parciais do equilíbrio químico estabelecido entre os gases H2, I2 e HI são pressão parcial do H2, meia atmosfera. Pressão parcial do I2, 0,4 atmosferas. Pressão parcial do iodeto de hidrogênio, 0,6 atmosferas. Tendo essas informações, determine o valor da constante de equilíbrio em termos de pressões parciais. Ele quer Kp. Muito bem. Vamos escrever, então, a expressão da constante de equilíbrio em função das pressões parciais, Kp, e eu vou colocar produtos sobre reagentes. É sempre o mesmo esquema, né? Então, tem aqui pressão parcial do nosso único produto, que é o HI, elevado ao quadrado, por quê? O coeficiente estequiométrico dele é 2. Dividido pela pressão parcial dos reagentes. Eu tenho reagente H2, então vai ser a pressão parcial do H2 elevado a 1, porque o coeficiente dele é 1, e a pressão parcial do I2 elevado a 1, porque o coeficiente dele também é 1. Substituo os valores de pressões parciais que foram dados no enunciado. Para o HI, a pressão parcial é 0,6 atmosferas. Para o hidrogênio, a pressão parcial é meia atmosfera. Para o gás iodo, né, a pressão parcial é 0,4 atmosferas. Fazendo o nosso cálculo, chegamos a um Kp de 1,8. E esse Kp é adimensional, ele é só um valor numérico, e está indicando para nós que o rendimento dessa reação não é tão bom assim, né? Ele é um valor que está próximo aí de 1, então eu não tenho um alto rendimento nessa reação nessas condições. Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, é o que eu estava falando para vocês, né? Nesse quadro aí, nessa tabelinha, eu tenho um método para poder calcular constante de equilíbrio em situações em que nós não sabemos quais são as concentrações das nossas espécies químicas. Então, quando eu tenho dados experimentais, onde é feito um experimento cinético, um estudo cinético, para determinar qual é a constante de equilíbrio, normalmente eu tenho informações do início da reação ou no final da reação. Não dá para você chegar e já estabelecer de cara qual é a concentração das espécies químicas. Então, nessa tabelinha, o que nós temos? Nós escrevemos aqui nessa parte roxinha de cima a equação química, né? Então, quem são os reagentes e a reação que está formando os produtos. Aí na tabelinha eu tenho uma primeira linha que diz a quantidade no início. Quanto que foi colocado lá dentro do meu reator, dos nossos reagentes e dos nossos produtos. Quanto que eu tenho no início. Aí eu posso ter informações da quantidade que reage, e quem reage é sempre reagente, e tenho informação da quantidade de quem se forma. E quem se forma é produto. E eu vou colocar essas informações sempre de acordo com a proporção estequiométrica dos participantes da reação. Eu tenho que olhar os coeficientes estequiométricos. E a partir disso, eu consigo descobrir quais serão as quantidades no equilíbrio. Então, por exemplo, se eu tenho uma quantidade no início de reagente, suponha que eu coloquei aqui 10 mol por litro de reagente. Aí eu consigo perceber que reagiu, né? A quantidade que reagiu desses 10 mol de reagente foram 7 mol.
por litro que reagiram. Ora, se tinha 10, reagiu 7, vai sobrar no equilíbrio 3. De produtos no equilíbrio, eu faço análise de massa. O que entra menos o que reage, ou o que entra mais o que se forma, e o final, para mim, o que interessa é o que está no equilíbrio. Deixa eu ver aqui. Isabela Cerqueira e Guilherme Azevedo. Ampliar e vamos ver um exemplo de como nós podemos fazer isso, né? Aqui eu tenho um exemplo, né? Seguinte situação. Ele está falando aqui de uma reação química que é um processo de fabricação de gás hidrogênio, né, dentro de uma célula de combustível. Então ele faz reagir o CO gasoso com vapor de água e forma gasoso e gás hidrogênio. Então essa reação entra em equilíbrio químico e aí a situação é a seguinte: o que ele fez? Equilíbrio, né, para essa reação. Pegou um recipiente de 2 litros, um reator de 2 litros, colocou 6 mols de CO e 6 mols de água. Aqueceu até a 430 graus Celsius e depois verificou, né, no final do processo, mol por litro de combustível que ele verificou a presença, o gás hidrogênio. Ele verificou que no final do processo, ou seja, quando foi atingido o equilíbrio químico, ele tinha dentro do reator 2 mol por litro de H2. Agora ele pede para calcular a constante de equilíbrio Kc para essa temperatura. Então vejam lá, pessoal. Na nossa tabela de balanço de massa, eu tenho que trabalhar com concentrações. No final do meu processo, o que me interessa descobrir no equilíbrio é a concentração de cada espécie química, reagente e produto no equilíbrio. Então, quando ele falou que colocou 6 mol de cada um dos reagentes, lá no meu reator, ele colocou 6 mol de cada um dos reagentes em um recipiente de 2 litros. Qual é a concentração que eu tinha de reagentes, então, no início, que foi colocado ali? Mol de reagente por litro. Porque eu dividi 6 mol pelo volume do reator, que é de 2 litros. 6 mol dividido por 2 litros me dá uma concentração molar de 3 mol por litro para cada reagente. Então, vamos começar a completar a nossa tabela. Está aqui a tabelinha. Na parte roxa aqui de cima está a equação química balanceada. CO gasoso mais água gasosa, formando CO2 gasoso e gás hidrogênio gasoso. No início, tempo zero, no início, coloquei dentro do reator 3 mol por litro de CO e 3 mol por litro de água. Reparem que eu não tinha nada de produto formado no início. A reação vai começar. A concentração de CO2 e de H2 no início é zero. Não tenho nada formado. Que outra informação o enunciado me deu? Me deu que no final do processo, ou seja, lá no final, no equilíbrio, ele detectou 2 mol por litro de gás hidrogênio. Então, são essas informações que nós temos no início do processo. Como que eu vou analisar isso, então? Vou analisar da seguinte forma. A primeira coisa que você tem que observar é a proporção estequiométrica. Vejam que os coeficientes estequiométricos para os reagentes e para os produtos é de 1. Uma proporção de 1 para 1 para 1 para 1. 1 mol de CO reage com 1 mol de H2O para formar 1 mol de CO2 e 1 mol
de H2. Então, qual é a primeira conclusão que nós tiramos? Que, se no equilíbrio foram formados 2 mol por litro de H2, significa, então, que nessa região da tabela, a quantidade que forma de H2 é de 2 mol por litro. Porque foi isso que se atingiu no equilíbrio. A quantidade formada, que é a mesma do equilíbrio de H2, corresponde a 2 mol por litro. Primeira coisa que eu posso afirmar. Aqui eu já coloquei os valores de 0 no início para o CO2 e de 0 no início para o H2. Muito bem. Agora vamos para a próxima etapa. A proporção estequiométrica, como eu falei para vocês, é de 1 para 1 para 1 e para 1. Então vejam, se aqui está em vermelhinho, né? Se eu tive a formação aqui nessa segunda linha de 2 mol por litro de H2, pela proporção estequiométrica, eu tenho que formar também 2 mol por litro de CO2. Porque essa é a proporção estequiométrica, 1 para 1. E para formar 2 mol por litro dos produtos, tem que ter reagido, agora eu passo para o lado dos reagentes, aqui em vermelhinho. Tem que ter reagido 2 mol por litro de H2 só e 2 mol por litro de CO. Proporção de 1 para 1. Se formou 2 e 2, tem que ter reagido 2 e 2. Ok, já completei uma parte da tabela, agora eu vou fazer uma terceira análise, que é a seguinte. Se eu observar, né, para descobrir as concentrações do equilíbrio, que aqui do lado dos reagentes, se no início eu tinha 3 mol por litro dos reagentes e reagiram 2 mol por litro, quanto é que vai sobrar aqui no equilíbrio? Balanço de massa, né? 3 menos 2 vai ter 1 mol por litro de CO. A mesma coisa para a água, se no início tinha 3 e reagiu 2, no equilíbrio, que é o final do processo, eu vou ter 3 menos 2, 1 mol por litro. E claro, para o CO2, se eu tive a formação de 2 mol por litro, no equilíbrio, ele vai ter a mesma quantidade de 2 mol por litro, porque no início, né, eu não tinha nada. Então, vejam, pessoal, eu consegui determinar as concentrações das espécies no equilíbrio. 1 mol por litro de CO, 1 mol por litro de água, 2 mol por litro de CO2 e 2 mol por litro de H2. Escrevo a constante de equilíbrio Kc para a reação. Kc vai ser igual à concentração dos produtos sobre reagentes. E eu já sei a concentração deles, né? Todos eles elevados a 1, o expoente, porque os coeficientes estequiométricos são 1. A concentração do CO2 eu já sei, pela tabelinha, que vale 2. A concentração do H2 eu já sei, que vale 2. Concentração do CO, descobri que vale 1. Concentração da água, descobri que vale 1. Faço os meus cálculos e chego num Kc de valor 4. Dúvida aqui, pessoal? Nenhuma. Lucas e Michele. Bom, são 9h30, agora também tem o evangelista voltando, ele entra e sai. Vamos para um próximo exemplo. Essa parte da tabelinha de cálculo, né, de equilíbrio, sempre vai ser nesse tipo de montagem, né? O início, quanto que reage e forma, e quanto que eu vou ter no equilíbrio. Então tá aí. Um outro exemplo, pessoal, ele fala aqui das bactérias que fazem a fixação do gás nitrogênio do ar, né? Para poder produzir os nitratos, né? E também mostra aqui como é que se formam, né, óxidos de nitrogênios a partir, né, dos raios aqui que são provocados pelas tempestades. De qualquer maneira, a equação da reação química balanceada é esta aqui. Gás nitrogênio reagindo com gás oxigênio para formar 2 mol de monóxido de nitrogênio.
Agora vamos para os dados experimentais que estão aqui no enunciado. Ele quer que você calcule a quantidade de todos os participantes no equilíbrio, sabendo que, em dada temperatura, a constante de equilíbrio é 1 vezes 10 a menos 6. E, inicialmente, havia 1 mol de N2 e 1 mol de O2 em um balão volumétrico de 1 litro. Então, olha as informações que ele nos deu. Primeiro, o que nós precisamos calcular? A quantidade de todos os participantes no equilíbrio, dentro daquele balão volumétrico de 1 litro. Já sabemos a constante de equilíbrio para essa reação, nessas condições. 1 vezes 10 a menos 6. E sabemos que nós colocamos 1 mol de N2 e 1 mol de O2 nesse balão volumétrico. Se nós colocamos 1 mol de N2 e 1 mol de O2 no balão de 1 litro, quer dizer que eu tenho 1 mol por litro de cada reagente. Primeira coisa que a gente já descobriu. Porque o volume do balão volumétrico é 1 litro. E a concentração em mol por litro é a quantidade em mol dividido pelo volume, em litros, né? Então, vamos começar aqui a construir a nossa tabela. Temos aqui, na parte roxinha, os reagentes N2, o reagente O2 e o produto NO. Reparem que o produto NO tem coeficiente estequiométrico 2. A proporção nessa reação estequiométrica é de 1 para 1 para 2. Informações iniciais, então. No início, está aqui na nossa tabelinha, eu tenho 1 mol por litro de N2 e tenho 1 mol por litro de O2. No início da reação, não tinha nada de NO, zero. A reação está começando. Não formou produto nenhum ainda. Muito bem, vamos adiante. O que acontece dentro dessa reação? Eu não sei quanto que vai reagir e que vai formar entre os meus reagentes e produtos. Eu não sei. Eu tenho, então, esse valor aqui desconhecido. Dentro das condições de equilíbrio, né, de temperatura e pressão, e com esse valor da constante Kc, eu não sei quanto que vai reagir nos meus reagentes e quanto que vai formar dos meus produtos. Então, veja, quanto que reage? Não está no enunciado, eu não sei. Do N2, quanto que reage? X, não sei quanto é. Quanto que reage do O2? Também não sei, mas sei que também é X na mesma proporção, porque eles têm proporção estequiométrica de 1 para 1. Poderia ser Y, Y, poderia ser Z e Z, qualquer incógnita que vocês quisessem aqui, teria essa mesma grandeza. Agora, quanto que vai formar de produto? Do NO2, eu teria a formação de 2x, sempre o dobro do que reagiu. Porque o coeficiente estequiométrico para o NO é 2. Então, se reagiu x de reagentes, eu terei a formação de 2x em produtos. É o dobro. Muito bem, vamos adiante para colocar mais informações. No meu balanço de massa, como eu falei para vocês, esse x eu já vou considerar uma quantidade em mol por litro, em concentração, para que eu consiga determinar os valores já em concentração diretamente. E eu percebo que, pelo balanço de massa, o que entra menos o que reage vai ser o que sobra, ou seja, o que terá no equilíbrio. Se eu tive no início 1 mol por litro de N2 e reagiu X, no equilíbrio, no final, eu vou ter 1 menos X. A mesma coisa para o O2. Se no início eu tinha 1 mol por litro e reagiu X, no equilíbrio, no final, eu vou ter uma quantidade 1 menos X. E quanto ao NO? No início eu não tinha nada. A formação dele foi de quanto? 2x. E no final do processo eu devo ter 2x. Agora eu já tenho, né, as condições de equilíbrio, as concentrações em termos de uma incógnita. Vamos lá escrever a nossa constante de equilíbrio para essa reação. Kc
vai ser igual a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. O produto é o NO. O coeficiente estequiométrico dele é 2. Dividido pela concentração dos reagentes, N2 elevado a 1 vezes O2 elevado a 1, porque os coeficientes de ambos na equação são iguais a 1. Substituo os valores que eu tenho no equilíbrio. Kc vai ser igual, então, concentração do NO 2x, ao quadrado aqui, né? Concentração do N2 e do O2, 1 menos x e 1 menos x. Eu sei quanto vale a constante Kc. A constante Kc, então, vale 1 vezes 10 a menos 6. E aqui na apostilinha eu vou substituir, então, 1 vezes 10 a menos 6 aqui, no meu lado esquerdo. Vejam que 1 menos x vezes 1 menos x é a mesma coisa que 1 menos x ao quadrado. E eu faço aqui um malabarismo matemático para poder tirar, né, esses valores ao quadrado e simplificar a minha expressão. Eu tiro a raiz quadrada de um lado e a raiz quadrada do outro lado. Raiz quadrada de 10 a menos 6, eu vou simplesmente pegar o menos 6 e dividir por 2. Portanto, 10 a menos 3. Raiz quadrada de um número é a mesma coisa que elevar o número a 1 meio. E você tendo uma potência elevada a 1 meio, 10 a menos 6 elevado a 1 meio, basta dividir menos 6 por 2. Então, eu obtenho 10 a menos 3. A raiz quadrada de 2x elevado ao quadrado, mesma coisa. Eu posso cancelar essa potência ao quadrado da raiz em cima e cancelar essa potência ao quadrado no denominador com a raiz embaixo. Então, vai ficar 2x sobre 1 menos x. Eu multiplico em cruz, faço aqui 2x vezes 1, vai dar aqui do lado 2x, e faço 10 a menos 3 vezes 1 menos x. 10 a menos 3 vezes 1 menos x. Faço um rearranjo nessa expressão, para que eu possa isolar x. Vou chegar aqui em 2x, é igual a 10 a menos 3, passo 2 dividindo, x vai ser aproximadamente igual a 5 vezes 10 a menos 4 mol por litro, que é justamente esse valor que eu vou agora aplicar nas condições de equilíbrio para calcular as concentrações. Então, vejam, se eu descobrir quanto vale esse x, a concentração de N2 era 1 menos x, lá da condição de equilíbrio. Então, eu faço 1 menos 5 vezes 10 a menos 4. Isso vai dar aproximadamente 1 mol por litro, está arredondado. 5 vezes 10 a menos 4 é um número muito pequeno, 0,0005. Então, eu vou arredondar para 1. A concentração do O2, mesma coisa, 1 menos x. Então, vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 1 menos 5 vezes 10 a menos 4, também faço a mesma análise, arredondo para 1. Já a concentração do NO equivale a 2x. Então, vai ser igual a 2 vezes 5 vezes 10 a menos 4, o que equivale a 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Como ele queria lá no enunciado, né, as concentrações das espécies químicas, né, as quantidades delas no equilíbrio, era o que ele queria, que eu calcule a quantidade de todos os participantes no equilíbrio. Chegamos ao final aqui do nosso processo, determinando essas concentrações. E percebam, se eu substituísse essas concentrações de equilíbrio na expressão de Kc, eu ia chegar justamente no valor de 1 vezes 10 a menos 6, que é a constante de equilíbrio que foi determinada experimentalmente para essa reação nas condições de temperatura em que ela foi feita. Tudo bem aqui, pessoal? Tudo bem. Sim. Alguma dúvida aí? Não? Aline Isabela Cruzado. Olha, são 8h40, falando até 9 horas entra todo mundo. Deixa eu ampliar aqui e ver se tem mais um exemplo, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, foi só até esse exemplo aqui. Beleza, agora vem o grau de equilíbrio. Turma,
Uma coisa é a constante de equilíbrio, né, que pode ser Kc, pode ser Kp. Né? Tem uma outra, né, grandeza que nós chamamos de grau de equilíbrio. Essa grandeza, grau de equilíbrio, representa uma porcentagem. Né? E essa porcentagem é determinada por quantidade de matéria. Esse grau de equilíbrio é representado por essa letra alfa, e ele é muito importante. Por que ele é muito importante? Porque no próximo capítulo nosso, no equilíbrio iônico, ele vai aparecer muito nas expressões de constante de equilíbrio que nós vamos trabalhar com ácidos, com bases e com a constante da autoionização da água. Esse grau de equilíbrio, alfa, ele é representado pelo quê, então? Pela quantidade de matéria que reagiu, dividido pela quantidade de matéria inicial. Ele é um número, né, que vai ser dado em termos percentuais, ou centesimais, ou fracionários, se você preferir. Então, é sempre o quê? Quanto de matéria que reagiu, dividido pelo quanto de matéria que eu tinha no início. Imagine, então, que você teve aqui uma situação que você colocou no início 10 mol de um determinado reagente. E você percebeu que desses 10 mol, a quantidade que reagiu, né, foram de 6 mol. Então, se você colocou 10 e reagiu 6, 6 sobre 10, você vai ter 0,6 ou 60%. Então, esse grau de equilíbrio é uma porcentagem que mostra para nós qual é a relação entre o que você tinha de quantidade de matéria em mol no início e quanto que você teve de quantidade de matéria que reagiu. Vamos ver aqui um exemplo de aplicação para esse grau de equilíbrio aqui. Ele está falando de uma reação aqui que envolve a formação do pentacloreto de fósforo. Essa reação entra em equilíbrio e ela é dada, né, com seus reagentes e produtos na fase gasosa. Então eu tenho aqui PCl3 reagindo com gás cloro para formar o PCl5. Todos eles na fase gasosa. Quais foram as condições? Você pegou um recipiente fechado de 1 litro e adicionou, né, inicialmente, 2 mols de PCl3 e 2 mols de gás cloro. Determine a constante de equilíbrio dessa reação, sabendo que o grau de equilíbrio é de 75%. Agora o enunciado deu para você a informação de que o grau de equilíbrio, o alfa, é 75%. Também te informou quais foram as quantidades de matéria dos reagentes que foram colocados inicialmente. 2 mol de um, 2 mol de outro. Falou que o volume do seu reator, sistema fechado, é de 1 litro. Primeira coisa a fazer, então, é lembrar do grau de equilíbrio. Lembrando que o grau de equilíbrio, alfa, é a quantidade de matéria que reagiu sobre a quantidade de matéria que você tinha no início. O alfa foi dado, 75%. Então, alfa vale 0,75. A quantidade de matéria inicial de cada um dos reagentes está aqui embaixo, 2 mol. E vejam que eu não sei quanto que reagiu. É o meu X, está aqui, ó, uma incógnita. Reparem que eu coloquei uma quantidade de matéria em um reator de 1 litro. Resolvendo para X, multiplicando em cruz e fazendo 2 vezes 0,75, esse valor de X é de 1,5 mol. Como eu tenho um reator de 1 litro, essa quantidade em mol dividido pelo volume de 1 litro me fornece, então, essa concentração de 1,5 mol por litro. Então, vejam, consegui descobrir qual é a concentração inicial dos reagentes com a informação do grau de equilíbrio e com a informação da quantidade de matéria, da quantidade em mol que eu coloquei de cada um dos reagentes.
Então, vamos preencher nossa tabelinha. Nossa tabelinha é sempre aquele mesmo esquema. Equação química balanceada aqui em cima, no topo. Eu tenho 3 linhas, coloco o que eu tenho no início, coloco quanto que reage e quanto forma. O que reage se refere aos reagentes, o que forma se refere aos produtos, e coloco, né, no final, com as minhas deduções aqui, cálculos, quanto que eu vou ter no equilíbrio. Então, reparem, no início eu determinei que foram colocados de reagentes PCl3, 2 mol por litro. Gás cloro, 2 mol por litro. Descobri isso lá com o grau de equilíbrio, lá em cima. O produto PCl5 no início não tem nada. Não formou nada dele. Aí eu vejo o seguinte. De acordo com o grau de equilíbrio, eu descobri que eu vou ter lá dos meus reagentes uma quantidade de 1,5 mol por litro. Né? A quantidade que reagiu. Então, dos meus reagentes, pelo grau de equilíbrio, eu descobri que reagiu 1,5 mol por litro de PCl3, de Cl2 reagiu 1,5 também, e pela proporção estequiométrica de 1 para 1 para 1, tem que ter formado 1,5 mol por litro de PCl5. Agora eu descubro quanto que eu tenho no equilíbrio. De PCl3, se eu partir de 2 mol por litro e reagiu 1,5, vai ter sobrado lá no equilíbrio meio mol por litro. Gás cloro, se eu partir de 2 mol por litro e também reagiu 1,5, eu vou ter no equilíbrio meio mol por litro. E PCl5, é claro, se no início eu não tinha nada e formou 1,5, eu terei no final do processo, no equilíbrio, 1,5 mol por litro. Escrevo a constante de equilíbrio para a reação, produtos sobre reagentes. Então, concentração do PCl5 elevado a 1, dividido pela concentração dos reagentes, PCl3 elevado a 1, vezes Cl2 elevado a 1. Substituo os valores que eu obtive da tabela. A concentração de PCl5 no equilíbrio é 1,5 e a concentração dos reagentes, dos dois, no equilíbrio, meio mol por litro. Fazendo nossas continhas, chegamos num KC de 6. Ou seja, é uma reação que já está apresentando um rendimento melhor, né? 6 já é um número que está relativamente maior do que 1. Eu tenho um equilíbrio, eu tenho um rendimento já mais razoável para essa reação nessas condições, né? Dúvida aqui, pessoal? Clara entrando. Sem dúvidas? Vinícius Bezerra. Olha que coisa, cara. Alguma dúvida aí, pessoal? Não? Bom, tem essas atividades que nós já fizemos e corrigimos, não é isso? Agora vejam aqui esse exercício 7. Estão vendo aqui o exercício 7 na página 15? Estão vendo aqui? Podem fazê-lo. Podem fazê-lo. Podem começar a fazê-lo agora. Vocês têm aí uns minutinhos. Ainda temos uns minutinhos de aula. Vocês já têm condições de fazer esse exercício aí. Então, ele fala que tem uma reação reversível, né? Que é a reação que envolve o N2O4 se transformando em NO2. Então, a reação química que ele mostra aqui, N2O4, gasoso, se convertendo a NO2 gasoso. Eu tenho somente um reagente e um produto envolvido, né? Informação que ele nos dá. Num recipiente de 1 litro são introduzidos 5 mol de N2O4, que vão se transformar em NO2. Uma vez atingido o equilíbrio, resta no sistema 1,3 mol de reagente. Resta no sistema 1,3 mol de reagente. Significa que esta é a quantidade em mol do meu reagente no equilíbrio. Eu não sei quanto que eu tenho de NO2 formado nesse equilíbrio. Você vai ter que descobrir. Faça o que se pede. Primeiro,
dê a expressão da constante de equilíbrio da equação acima. E no item B, calcule a constante de equilíbrio, Kc, desse experimento. Vocês vão ter que montar a tabelinha e fazer esses cálculos, né, que nós estávamos vendo até agora. Mãos à obra. Isadora Cristina. Quem terminar, me passa o valor de Kc que conseguiu determinar aí para nós conferirmos aqui se está certo, tá? Matheus Almeida, novamente. Alguém conseguiu chegar no resultado aí, pessoal? Gustavo, conseguiu? Giovanni? Gabriel Koji, conseguiu?
Pessoal, tem que chegar nesse resultado aí, tá? De KC. Alguém conseguiu? JR, não sei se é só pra mim, mas não tá compartilhando tela, tá falando que é apenas para os membros. Xiii. Deixa eu tirar aqui, então. Deixa eu tentar de novo. Eu escrevi aqui no quadro branco, não apareceu nada aí, né? Não. Beleza. Pessoal, tem que chegar em 42,7. Alguém conseguiu? 42,7. Turminha, próxima aula nós corrigimos aí esse exercício, já para finalizar esse assunto. Tentem fazer aí o gabarito aí para KC é igual a 42,7, beleza? Vou nessa, vamos para a próxima sala. Até mais para vocês, um abração, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Até, Jô. Falou, até mais. Alô.